Pois é, agora vamos conversar com o Dr. Geraldo Gonçalves, é advogado, e vamos falar de direito de vizinhança, não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Muito bom dia, doutor Geraldo. Bom dia. Doutor Geraldo, o que é direito de vizinhança? Pois é, Cí. Esses direitos estão lá no Código Civil e, apesar de talvez não tão propagados, mas é muito comum você vivenciar, e a gente vivencia isso, talvez não com o necessário esclarecimento, mas todo mundo, né, de uma forma ou de outra, experimenta isso no seu dia a dia. Da morte e inimizade, né? Esse problema, né? Não é verdade? Infelizmente, assim, é um problema delicado, né? Porque você convive, você não escolhe os seus vizinhos, né? Eles se apresentam e existem determinadas regras que você tem que ter, não só pelo conhecimento geral, mas também pesquisar um pouquinho para você saber até onde você pode ir e até onde você pode exigir que o seu vizinho mude aquele comportamento. Pois é, o meu vizinho tem um pé de manga, né? Fica praticamente na divisa do lote, do lado da casa dele. Mas é claro que, né, as galhas do pé de manga foram para o meu lado, né? E, naturalmente, aquelas mangas maravilhosas, né, ficam do meu lado também. Eu tenho direito a elas? Pois é, essa questão, essas árvores assim, que pendem para o terreno vizinho, naquela proporção que pender, ela pertence no caso, a você. E você tem direito... O vizinho que recebeu o galho da árvore, se o galho tem fruto, não tem problema. Não tem problema. E não é igual laranja madura na beira da estrada que está bichada, tem marimbondo no pé, não. Isso. E às vezes, assim, essa árvore, às vezes você tem até que podá-la, às vezes ela pode estar pendendo sobre a sua residência, pode trazer algum problema. Evidente... Folha que cai, né? Isso. A mulher fica irritada. O decado de fulano está enchendo aqui de folha. Isso. E tal. Né? Você pode, inclusive, podar, evidentemente, observado os procedimentos legais para isso. Mas a lei entende que o que pender sobre o seu terreno, sobre o seu lote, pertence a você, vizinho, em que pese, né, o tronco saiu da propriedade confrontante, saiu do outro lote, vamos dizer assim, mas o que pende para o seu lado pertence a você. Não só os frutos, né, os galhos, etc. Né? Não só os direitos, mas os problemas também que advier disso. Eu era menino e eu lembro de dois compadres, né? Um tinha uma parreira de chuchu muito grande que foi para casa do outro compadre. Então o outro compadre simplesmente só estendeu a parreira de chuchu, ele ficou com o chuchu da casa do outro compadre, que era... São histórias, a gente... E que conviveu maravilhosamente bem, né? O melhor é conviver bem, não é mesmo? A Luísa, ela que é de Vespasiano, doutor Geraldo, ela está com problema com a vizinha dela. A vizinha ao lado, no condomínio, a vizinha nunca nada tá bom, reclama de barulho, fala que antes das 10 horas da noite tem que acabar com aquele barulho. E a Luísa fala que tem 23 anos, gosta de escutar um som e pergunta: o que eu posso fazer? Ela vive reclamando de mim para o síndico. Pois bem, Patrícia, é evidente que você tem o direito de usar da sua propriedade, né, usufruir da sua propriedade, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer isso de tal forma que não atrapalhe o vizinho. Essa questão do barulho é um negócio muito delicado. É muito recorrente isso, não é? Todo mundo reclama de barulho de vizinho, isso, né? Então, eu acho que todo mundo que mora em prédio, de apartamento, em prédio, tinha que passar antes por um curso. Para saber de boa etiqueta, né? Boas maneiras. O direito de liberdade, o seu direito acaba na hora que começa a liberdade do salto do vizinho, que né? bate. Tem uma série de coisas que o sujeito tem que saber, que ele está vivendo em comunidade e não pode ir. Né? Então, às vezes, Patrícia, eu, por exemplo, gosto de música sertaneja. E, às vezes, ouvir a música sertaneja no final de semana, em determinado momento, não tem problema nenhum. Mas desde que eu não atrapalhe o vizinho. E aí é a questão do bom senso. Olha, se o barulho está excessivo, eu tenho que moderar. E evitar, Patrícia, que isso vai judicializar essa questão, né? Porque eu quero usar, mas eu vou usar de forma que eu não atrapalhe o limite do outro, né? Exatamente. A Érica, do bairro Nova Vista, também está com problema com o vizinho. Olha como é que é recorrente. Ela está falando o seguinte: o síndico contratou uma faxineira e eu não concordo com os valores que são destinados para essa faxina. O prédio é pequeno e eu acho que não precisa de tanta faxina assim. Como que eu posso proceder?
Aí tem a reunião de condomínio, não é verdade? Isso. É não? Na medida que você se dispõe a viver em condomínio, você tem que se submeter a isso, né? Eu, por exemplo, já tive um problema, eu tive que mudar do condomínio porque eu não concordava com determinada situação. Mas eu penso o seguinte, quando você tem um bom senso, que você vai questionar, vai conversar e ver que é necessário, só eu quero ver a entrada toda limpinha, todo certinho. Agora, dentro do razoável, né? Pedir a prestação de contas do síndico, questionar isso nas assembleias, né? Você, não só nas assembleias normais que se realizam, mas até mesmo solicitar que se faça uma assembleia para pedir esses esclarecimentos, né? Porque pode estar acontecendo sim. Prestação de contas, né? Isso, uma cobrança excessiva. Normalmente, isso é normal, é comum essa questão nos prédios. Agora, se a pessoa não estiver satisfeita, ela vai ter sim que pedir ao síndico uma prestação de conta e um esclarecimento. Doutor Geraldo, tem alguma coisa que o direito de vizinhança já deve ter regulamentado, por exemplo, passagem de esgoto, né, de um lote para o outro, porque não tem caída do outro lado, né? Água de chuva, água pluvial, como é que faz? Se o seu imóvel está situado numa posição inferior, né, ou seja, na parte de baixo do terreno, você é obrigado a receber, né, essa água, esse esgoto, etc. E, evidentemente, essa passagem, assim, ela tem que ser feita de tal forma a prejudicar minimamente você. Mas você, que está naquela posição inferior, geograficamente falando, né? Você, além de permitir, mas você tem o direito de receber uma justa indenização, né? Em razão do recebimento dessas águas, do recebimento desse esgoto, etc. Porque você tem que receber, sim, porque não tem como a água subir, ela vai descer. Mas você vai fazer jus a uma indenização justa, não só em relação a isso, assim, em relação à questão da passagem, mas em relação a mesmo que a Patrícia falou anteriormente, essa questão do barulho, né? E às vezes são barulhos que efetivamente incomodam. Por exemplo, mesmo, né? O vizinho de baixo tem que receber o esgoto do vizinho de cima. Ele tem que fazer uma rede de esgoto só para ele, ou ele entra na minha rede de esgoto? Não. Ele faz uma rede de esgoto dele, assim. Né? Ele vai dar, inclusive, a manutenção, né? E essa rede, normalmente, ela é colocada na extremidade do imóvel, no ponto que você, vizinho, indicar, de tal modo que prejudique minimamente a sua propriedade. Mas esse minimamente ele tem que ser quantificado, porque eu posso, por exemplo, permitir que meu vizinho passe e eu não vou cobrar nenhuma indenização. Eu posso fazer isso, mas legalmente eu tenho o direito de fazer essa cobrança. Isso tem que ter algum acerto, vamos dizer assim, de documento e etc, para isso ficar bem oficial? Sempre é recomendável que se faça, né? Que a gente chama no Código Civil de servidão ou direito de passagem, né? Porque as propriedades, elas podem ser e normalmente são vendidas, né? De tal modo que o novo adquirente, ao se estabelecer uma negociação daquele imóvel, já tenha o conhecimento que existe aquela servidão, já existe aquele direito de passagem. Necessário, então, que se averbe isso na matrícula imobiliária. Eu construo um muro na minha casa, um muro bem feito, bonito e tal, e o vizinho não quis entrar na... Porque é isso aí, não é verdade? Você vai construir um muro, você chama o vizinho para construir o muro com você, né? Aí o vizinho fala, não posso e tal, mas eu quero construir o muro, eu construo o muro. Isso. E depois o vizinho usa esse muro como parede para um cômodo que ele vai fazer na casa dele. E aí? É um problema. Primeiro que na construção das divisas, o vizinho tem que contribuir na proporção de 50%. Né? E se ele não contribuiu, você, por questão de segurança, razões suas, você vai fazer o muro e depois você vai, então, acionar esse vizinho judicialmente para que ele faça a construção. Existe uma questão de metragem, assim, por exemplo... Qual a distância que precisa de 1,5 metro. 1,5 metro. Entre uma construção e outra? A questão das janelas, Patrícia. Agora, pode acontecer de o vizinho, por exemplo, colocar um fogão, uma fornalha encostada na parede e isso trazer problemas lá para você. Consequências lá para você. Como até água mesmo, né? O cara joga uma água lá de qualquer maneira, então, prejudica o muro. Então, né? O Código Civil é muito claro no sentido de proibir essas construções ali junto ao muro, né? Porque isso vai, de alguma maneira, pode, de alguma maneira, prejudicar
o seu vizinho. Gente, olha o caso da Juliana, eu tô rindo até aqui. Doutor Geraldo, a Juliana do bairro União, ela pergunta: meu marido, quando casou, construiu em cima da casa da minha sogra. E hoje mora minha sogra, meu cunhado e a esposa dele, embaixo. E ela tá em cima. Ela tá falando, não combino com a minha concunhada, né? Com a esposa do meu cunhado. E aí quero ter uma passagem independente. Como posso dividir a casa ao meio, sendo que construímos em cima? É o direito de laje, né? É o direito de laje. É o direito Hoje de laje. foi regulamentado, sabe? Assim, facilitou muito, né? Então hoje você pode, né? Isso é muito comum nos centros urbanos, você fazer mais de uma construção no lote, de modo a permitir, então, depois, com esse direito de laje, você criar matrículas individualizadas, né? Nossa, E essa notícia resolver é boa, hein? esse problema que é muito recorrente. Doutor Geraldo, é um assunto muito bom que o senhor vai ter que voltar aqui outra vez para a gente dar sequência nele, porque o tempo nosso acabou. É tão rápido, passou tá tão cheio rápido, de perguntas aqui. Cheio de perguntas, né? O senhor vai fazer esse compromisso conosco de voltar aqui para a gente voltar a falar sobre esse assunto, né? Com o direito de vizinhança. Virei Falou? com muito prazer, Cê. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Patrícia, até amanhã. Obrigada a você. Lembre-se, o vizinho é o seu parente mais próximo. E Nada a gente de brigar. volta amanhã. Muito obrigado.